Oi, gente. Bem-vindos. Hoje a gente vai continuar falando sobre o Shabbat Shemitah, as 70 semanas descritas no livro de Daniel e a verdade sobre o sábado. A gente parou anteriormente no conceito, né, o que são as 70 semanas, e hoje a gente vai dar continuidade nos slides, na leitura, na parte 2. Tá? Vamos embora. Conhecer o que realmente importa na vida. Vamos continuar. O que são as 70 semanas? Conceito. O termo hebraico aqui usado para especificar estas semanas é Shemitah, que significa 7 em 7 anos. Podemos dizer que é o mesmo conceito que usamos para uma década. Semanas de anos é um termo muito familiar ao povo judeu até nos dias de hoje. Vejamos Levítico 25, 8. Também contarás 7 sábados de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias dos 7 sábados de anos serão 49 anos. Aqui no quadro, vamos explicar como se fossem dias da semana, só que são contagens de anos. Então, aqui, ó, um Shemitah composto por 7 anos. Tá vendo? Primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto, quinto, sexto. No 7º ano é o dia da expiação. Então, um Shemitah composto por 7 anos. O segundo Shemitah completam-se 14 anos. Então, 7 mais 7, 14. E assim sucessivamente. Quando chegar no 7º Shemitah, totaliza 49 anos. Vamos explicar detalhadamente. A referência é a mesma da profecia do anjo em Daniel e está relacionado ao sábado. Trata-se especificamente de grupos e ciclos de anos sabáticos. Isto nos obriga a entender a doutrina sobre o sábado. O ciclo sabático foi criado por Deus para celebrar a expiação dos pecados de seu povo Israel. Ele é a estrutura do calendário judaico. Controla toda a programação cultural e espiritual do povo judeu. Embora controle o ciclo anual, não finda a cada ano, mas a cada 50 anos. O ano de Shemitah, ou seja, de 7 em 7 anos, controlava o ciclo da purificação e da alforria dos escravos judeus. No ano de Shemitah, era tempo de contrição, examinar a si mesmo, reconhecer culpas, humilhar-se, buscar o perdão, perdoar. A isso se dá o nome de Yom Kippur, bem conhecido entre os judeus, né? Dia do perdão, dia da expiação. Comemorava-se o Yom Kippur a cada ano no 10º dia do 7º mês. Então, no 10º dia do 7º mês, farás soar fortemente a trombeta. No dia da expiação, farei soar a trombeta por toda a vossa terra. Levíticos 25, 9. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre em todo o templo no lugar santo para dentro do véu, diante do propriatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto entrará Arão no lugar santo, com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. O templo. Nos tempos em que os hebreus foram nômades no deserto rumo à Palestina, até os dias do rei Salomão, filho de Davi, o templo de Deus era uma grande tenda portátil, conhecida como tenda do tabernáculo. Muito tempo depois, quando os hebreus já estavam em posse da terra prometida e reinava Salomão em Israel, a mando de Deus, o rei construiu o primeiro templo.
o templo mantinha o mesmo conceito da tenda do tabernáculo, que possuía 3 compartimentos: o átrio exterior, o santo lugar e o santo dos santos. No átrio exterior era onde os sacerdotes recebiam o povo com seus animais para expiação. No santo lugar era o local onde somente os sacerdotes podiam entrar para realizarem os sacrifícios. No Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano para este sacrifício específico diante da Arca da Aliança, que representava o próprio Deus entre os filhos de Abraão. Nesta expiação, realizada a cada ano, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer o sacrifício diante da Arca da Aliança, todo o país estava sendo purificado de seus pecados. Este ritual mantinha a renovação contínua da aliança abraâmica, ou seja, a circuncisão entre Israel e seu Deus. Até antes de consumar o sacrifício perfeito, o Templo de Jerusalém era fundamental na relação com Deus. No entanto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado fora do templo, não sendo somente para os filhos de Abraão, mas por todos os filhos de Adão. Desde então, tudo foi transformado. O Templo de Jerusalém foi descartado e com ele os sacrifícios dos animais. Consequentemente, o ministério levítico também perdeu seu sentido, mudando até mesmo a linhagem sacerdotal. Isto é assunto que trataremos em outro seminário. 7º dia, 7º mês, 7º ano. Não se trata de números cabalísticos, mas de uma ordem para gerar todo o ciclo desde a criação. O ciclo que Deus demonstra respeitar é o de 7 em 7. 7 é um número profético com revelações messiânicas. Nele há um significado espiritual muito importante e de ensino de Deus para seu povo. O fato é que em 7 dias fecha-se uma semana de dias. Em um Shemitah, fecha-se uma semana de anos. E a cada 7 Shemitahs, ou seja, 7 vezes 7 anos, fecha outro ciclo, o de 49 anos. No 7º Shemitah, que é o 49º ano, no 10º dia do 7º mês, celebra-se juntamente com Yom Kippur uma outra festividade, Yovel. A contagem do ano de Shemitah, de 7 em 7 anos, a cada 49 anos, preparava o ano de Yovel, que é o 50º ano e o mais importante do ciclo sabático, ou seja, todos os anos, no 10º dia do 7º mês, eles comemoravam Yom Kippur. De 49 em 49 anos, no 50º ano, comemorava-se também, juntamente com Yom Kippur, Yovel. E nós vamos entender o porquê. Yovel era o objetivo de cada ciclo sabático. Nele há um mistério a ser revelado. Mistério que a grande maioria dos judeus ainda não desvendou e o povo cristão sequer faz ideia do que se trata. Vamos ler Levítico 25:10. E santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus habitantes. Ano de jubileu será para vós, pois tornareis cada um a sua possessão, cada um a sua família. A palavra jubileu vem do hebraico Yovel. Refere-se ao carneiro, cujo chifre foi usado para anunciar o ano festivo. Relembrando aqui que o chifre é a figura na linguagem bíblica que refere-se a rei, ou governo ou reino. Há comentaristas que oferecem mais uma explicação. Yovel vem do hebraico trazer de volta, pois os escravos voltavam a seu estado anterior de liberdade, não sendo mais servos de homens, e sim apenas do Criador. E os terrenos também voltavam aos proprietários originais. E santificareis o ano 50º, o ano de jubileu, ou seja, Yovel.
A cada 7 anos, os judeus que tinham contraído dívidas e as pagavam como escravos eram libertos por meio da expiação no Yom Kippur e entravam no próximo Shemitah completamente livres. Aqui, a liberdade se dirigia propriamente à pessoa dita, não às suas propriedades. Para um escravo judeu, o dia da expiação realizado no Shemitah era o início de uma nova vida e representava o dia do seu novo nascimento. Prestem atenção aqui. Assim, ele estava pronto para recomeçar a reconstruir sua história no novo ciclo sabático. Já no cumprir do 7º Shemitah, ou seja, no 49º ano, no Yom Kippur, além da libertação dos escravos judeus, as terras que foram negociadas ou tomadas em pagamento de dívidas também eram libertadas e retornavam para seus donos originais, só para reforçar. Assim, ninguém ficava rico demais, deixando outros pobres sem nada. O passado ficava para trás e tudo se fazia novo. No Yovel, os escravos judeus são libertados. A cada ano de Yovel, em Yom Kippur, o Sanhedrin, Tribunal Superior, tocava o shofar. A seguir, os judeus em Israel tocavam também o shofar. O som podia ser ouvido em toda Israel, anunciando: chegou a hora de libertar todos os escravos judeus. Todos os que possuíam escravos judeus devem libertá-los e enviá-los às suas casas. O novo nascimento é o resultado do perdão concedido na expiação. Aqui cabe dizer que, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Evangelho de João 3, do 1 ao 6. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Cabe colocar aqui, gente, que esse não pecar habitualmente não quer dizer que nunca mais aquele que passou pelo novo nascimento cometerá algum erro que o resultado seja o pecado, mas ele fará isso involuntariamente. E como o próprio Jesus Cristo nos disse, através de João, quando ele escreveu o Apocalipse, ele nos fez reino e sacerdotes. Nós somos remidos por através do sangue de Jesus Cristo, nós somos o sacerdote que temos direto acesso ao sangue de Cristo. Então, esse foi um poder outorgado para aqueles que creem gratuitamente, e foi outorgado por Jesus Cristo. Então, não preciso que ninguém intermedie esse acesso ao sangue de Cristo, porque ele mesmo nos deu esse direito, tá? O Yovel caracterizava-se por 3 obrigações que recaíam sobre a nação inteira. Primeira, a abstenção de qualquer trabalho agrícola, exatamente como em Shemitah. Liberdade incondicional para todo escravo hebreu. A devolução de todos os campos aos seus proprietários originais. Esta celebração profetizava o ano que o Cordeiro tomará para si os povos e a terra que resgatou com seu sangue. E governará nela com cetro de justiça sobre todos os povos. E ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 21, 4. E não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Onde as injustiças, as corrupções e os sofrimentos serão erradicados para todo o sempre.
Este ciclo, que tinha início sempre no 7º dia da semana, evoluindo-se para o ano sabático, atingindo o espaço de 7 semanas de sábado, tinha como objetivo o ano de jubileu. A observância do sábado implicava em todo este conjunto de doutrinas, as quais foram desprezadas. Assim fizeram para preservarem seus bens materiais em detrimento da justiça divina. Amaram mais as coisas do que aos seres. Complicado, né? Mantendo escravos seus irmãos, não lhes restituindo suas herdades, negando o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro. Deixaram de observar os sábados do Senhor, a grade de leis que promovia a justiça entre seu povo Israel. Sendo mortais, amaram mais as riquezas dessa vida do que a que lhes estava por vir. Miqueias 3. Ouve agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, vós, governantes da casa de Israel, que abominais a justiça e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças por peitas, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Lé do engano. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. Isso aqui está em Isaías 23, tá, gente? As luas novas, os sábados e a convocação de assembleias, não posso suportar iniquidade e ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Quando estenderes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos, cessai de fazer o mal. Assim recusaram-se praticar a justiça, que é o exercício do amor fraternal, e o Senhor os rejeitou. Esta insubordinação ao Senhor gerou uma classe dominante e outra dominada. Israel tornou-se igual aos povos gentios que serviam os outros deuses, gerando miséria, disputas, violências e todas as outras coisas que conhecemos muito bem. Aqui também cabe dizer que quando Deus falou que ele era um Deus zeloso e que não era para adorarmos outros deuses, isso implicava no quê? Que quando a gente importa outros deuses, nós somos obrigados a abandonar a lei dada por Deus para seguir as leis desses novos deuses. Tá, gente? E essa adoração implica em prestar culto, colocar coisas criadas ou colocar a criação como um Deus. Implica em ter que obedecer as ordenanças desses deuses e abandonar as ordenanças do Deus vivo. Isso é tenebroso, isso é terrível. E os profetas avisavam o povo judeu antigamente através da mensagem de Deus, exatamente para que não fizessem isso, para que voltassem ao Deus de Jacó, de Isaac, né? E não fizeram, se corromperam, então sobreveio a destruição. E o próprio Jesus Cristo fala que o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, eles pagariam. E realmente aconteceu no ano 70, por volta do ano 70 da nossa era, e nós abordaremos esse assunto quando adentrarmos o seminário da estátua de Nabucodonosor. Então, não será diferente também com essa era cristã, porque ainda há que ser julgado os sangues inocentes dos apóstolos, né? Porque se hoje nós temos conhecimento pleno do que acontecerá, na verdade, do que aconteceu de quando João teve as visões lá na ilha de Patmos até o fim dessa era, até, na verdade, o trono branco, os apóstolos nos disseram. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque está tudo escrito. E o sangue dos apóstolos ainda há de ser vingado. Tá? Então, vou reler aqui. Gerando miséria, disputas, violências e todas as outras coisas que conhecemos muito bem.
sacrificavam seus filhos a Moloque, prostituindo-se, andavam segundo os credos dos pagãos. Isso continua, tá? E a Deus Baal também. Com o passar dos tempos, o sábado tornou-se numa cerimônia religiosa, como se vê até nos dias de hoje, sem nenhuma essência, porque não promove justiça e não anuncia esperança. Nesta situação estavam quando foram entregues como escravos aos babilônios e desde então nunca mais foram um povo livre. Aqui, quando Nabucodonosor invadiu a terceira vez Jerusalém, aliás, sitiou pela terceira vez Jerusalém, aconteceu a primeira diáspora. Então, ali, eles foram levados cativos para a Babilônia e o primeiro templo construído pelo rei Salomão foi totalmente destruído, tá? E reconstruído depois só após o decreto de Ciro, que nós vamos entrar aqui também no assunto. A este sábado profano, Jesus desprezou em todo o tempo quando esteve aqui, porque nada mais é do que formalidades. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Está em João 5,18. E ao ter se consumado na cruz como expiação, revelou-se como o verdadeiro cumprimento do Shabat Shemitah. O Yom Kippur, da 70ª semana profética, ou seja, os 490 anos. Vamos lá explicar. Ao clamor de Tetelestai, está consumado. Por isto me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei a minha ira: não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Hebreus 3, 11, 12. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hebreus 3, 13. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Hebreus 3, 11 e 12 também. Portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos não haja algum de vós que pareça ter falhado. Hebreus 4, 1. Porque nós, os que temos crido, é que entramos no descanso, tal como disse. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar disse ele assim do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu descanso. Hebreus 4, do 3 ao 5. Visto, pois, restar que alguns entrem nele, e que aqueles a quem anteriormente foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Hebreus 4, 1. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou de suas obras, assim como o Deus das suas. Hebreus 4, do 9 ao 10. Ora, à vista disso, procuramos diligentemente entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Hebreus 4, 11. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Eu coloquei aqui, foi colocado aqui asterisco na parte que penetrou os céus, que significa a mesma coisa que ter entrado nos Santos dos Santos. Lembra que só o sumo sacerdote podia entrar nos Santos dos Santos? E aqui em Hebreus 4:11 ele diz claramente que o Filho de Deus entrou nos Santos dos Santos. Lembra que a gente comentou que mudou o sacerdócio? Então, não vou falar sobre isso agora, mas só fixem isso. Mudou o sacerdócio, a linhagem sacerdotal, de quem é agora. Em suma,
Este texto está dizendo que quando cremos na expiação de Cristo e aceitamos pela fé, entramos para o descanso, ou seja, para o sábado de Deus. E que ao mantermos na obediência à sã doutrina, estamos descansando de nossas obras mortas. Visto que ao entrar no sábado do Senhor consiste em aceitar a expiação de Cristo na cruz, pela fé, enquanto que o não transgredir contra o sábado em deixar de produzir obras mortas. Hebreus 4:11. Todo aquele que aceitou a expiação, tendo entrado para o descanso, mas insiste em viver na prática de injustiça e de impurezas, viola o descanso, ou seja, viola o sábado. E assim como o judeu infiel, será também destruído. Aquele que não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Qualquer que ensinar diferente desse princípio, pega um outro evangelho. Longe está da verdade e maldito é. A expiação realizada na 70ª semana de anos, conforme revelado por Gabriel, o mensageiro fiel, nos coloca no dia da expiação, no espaço de tempo ao qual espiritualmente chama-se sábado. Fechando o ciclo da semana sabática, trazendo o perdão das nossas dívidas, nos preparando para o Iovel, próximo ano profético, quando o reino deste mundo será definitivamente entregue ao Cordeiro. No entanto, a última semana de anos proféticos não obedeceu o mesmo critério dos 7 anos literais, estendendo-se através dos tempos até então, e não sabemos até quando assim será. Ou seja, as 70 semanas foram um período específico para aquela geração, para o cumprimento de uma profecia entregue a Daniel. Diferentemente das profecias entregues para João, para a gente, para a nossa geração, para o nosso ciclo, né, para a nossa era chamada cristã, não foi determinado um período específico, tanto que tem partes que Cristo fala para a gente orar para Deus e que, de repente, ele pode ou prorrogar ou antecipar o tempo. Então, assim nós confiamos, né? Porém, de uma coisa sabemos. É preciso que a mensagem da expiação que atrai o pecador para o descanso em Deus cumpra o seu objetivo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Está lá em Mateus 24:14. Nós vamos parar por aqui, a parte 2, para dar tempo também de vocês assimilarem o Yom Kippur, o Yovel, como funciona o Shemitah. Acho que ficou bem claro. E a semana que vem a gente parte para a parte 3 e acredito que eu consiga concluir. E depois entraremos em todo o conteúdo de Nabucodonosor, da estátua. Por que nós preferimos gravar primeiro o seminário do Shabbat Shemitah, 70 semanas, a verdade sobre o sábado? Porque tendo conhecido todo esse conteúdo que é perfeito, dado por Deus para a gente, vai ficar muito mais simples quando a gente começar a esmiuçar os 4 impérios passados. Porque nós estamos vivendo hoje os pés da estátua e é o último império governado por mãos humanas, né? Porque quem governará no próximo, no nosso Yovel, que estamos muito perto a entrar no nosso descanso com Cristo, né? Literalmente falando, libertos dessa escravidão, desse sistema de mundo corrupto, que não respeita o sábado, assim como os judeus tiveram a sua libertação por através da passagem do anjo da morte, né, a Páscoa deles, e foram libertos da escravidão egípcia, nós também seremos libertos dessa escravidão, desse sistema de mundo corrupto. Tá? Não é diferente. Então, por isso que lá em Eclesiastes, se eu não me engano, está escrito que nada há novo sob o céu. E é por isso que nós estamos insistindo na leitura e trazendo esse conteúdo, esse material para vocês, para que todos estejam cientes de que ele vem. Vem, Senhor Jesus. Até a próxima gravação. Fiquem todos com Deus, que Deus nos proteja do mal e continue nos dando sabedoria e discernimento quanto às coisas do nosso reino. Tá bom? Tchau para todos.